Olá, meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso 29º dia do Propósito Caminhada de Oração 2 e hoje é dia 20 de outubro de 2017, sexta-feira. Estamos terminando mais uma semana com a graça de Deus e Ele tem falado bastante ao nosso coração, bastante palavras, né? Que tem nos abençoado. Bom, o tema de hoje é desbloqueie os novos níveis. Ontem nós falamos sobre as recompensas, né? Algumas recompensas, e agora nós vamos falar do desbloquear novos níveis espirituais. E eu quero começar falando numa linguagem de jogos, de joguinhos de tablet ou de celular. Não vou usar a expressão de videogame, porque eu não gosto de videogame, nunca joguei videogame, não entendo, mas eu acho que quem conhece um pouquinho de videogame vai conseguir compreender essa linguagem também. Se você não conhece nada de joguinho, eu quero te pedir que faça um exercício hoje com seu filho, com seu neto, com seu sobrinho. E começa a. Você pode até perguntar, pedir para mostrar algum joguinho, como é que faz, como é que funciona, para você ter uma noção do que eu estou falando. Bom, eu comecei a jogar um joguinho há uns quase 3 anos atrás, quando a minha filha ganhou o tablet dela. Então eu comecei a jogar um joguinho da Disney, uma coisinha simplesinha, bobinha. Aí vocês vão pensar, meu Deus, essa mulher tem tempo para jogar joguinho? Tenho, tenho tempo para jogar um joguinho. Todo dia antes de dormir eu jogo meu joguinho, porque eu até fiquei feliz, eu esqueci o nome dele, mas é um psiquiatra que eu amo muito. Se eu lembrar, eu coloco aqui para vocês, um meio japonesado, ele ia muito nos programas da Bandeirante. E outro dia ele estava dando umas dicas de como você abaixar a sua ansiedade. E aí ele falou: Eu jogo um joguinho todas as noites antes de dormir. Eu falei: Yes, eu também, querido. Então, aí você pensa: Mas você tem tempo para jogar joguinho? Como eu falei, tudo que a gente quer, principalmente quando é coisa que parece que não é importante, a gente arruma tempo rapidinho. Então, a gente tem que parar com essa desculpa que não tem tempo. Mas vamos falar dos joguinhos. Então, eu comecei a jogar os joguinhos. E é super gostosinho. Joguinho bobo de criança, gente. Mas você vai passando de níveis. E ali um dia jogando, o Espírito Santo começou a falar comigo. Porque não é porque você está jogando um joguinho que você está com a mente desconectada de Deus, né? Quem tem comunhão com Deus 24 horas, ele usa tudo para nos falar. Então o Espírito Santo começou a colocar no meu coração. É assim que eu quero que vocês vivam, né? Porque vocês estão no jogo. Todos nós estamos em um jogo, o jogo da vida. E nós temos níveis para passar. Como eu falei das fases da vida, quando nós passamos da fase da vida, quando você deixa de ser bebê e começa a ser uma criança de já para 2 anos, né? Você está passando de fases, você muda toda a sua fase da sua vida. Aquelas roupas que você usava já não serve mais, a alimentação que você usava já não serve mais, os sapatos já não servem mais, né? Muitas vezes as brincadeiras, os brinquedos. Então você vai se transformando. Então nós estamos num jogo, o jogo da vida. E aí, quando passava-se dos níveis, tem o nível 1, nível 2, eu já devo estar no nível 400 e tantos, não sei mais. É muito gostoso, porque quando você desbloqueia novos níveis, primeiro que tem os níveis assim, vamos supor, de um a 100 é um nível. Então você jogou ali passando de 1 até 100, mas do 100 para frente é um outro nível mais profundo. Então tem divisórias dentro dos níveis também. Então, o Espírito Santo começou a colocar no meu coração sobre isso, sobre níveis. Mas eu quero compartilhar um sonho que eu tive em agosto de 2012. Às vezes eu fico um pouco receosa em compartilhar algum sonho, porque é algo pessoal e às vezes as pessoas podem não entender, mas esse sonho, normalmente Deus é tão tremendo comigo que até nos meus sonhos ele usa a própria palavra para confirmar que o sonho era dele. De 2010 a 2013 foi 3 anos muito difíceis para mim, muito difícil, de muita luta, muita batalha espiritual, muito forte. Era uma atrás da outra, coisas fortes que eu nunca pensei passar na minha vida. E
aqueles momentos assim que você não tem cabeça para mais nada. É orar, 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 clamar e pedir oração para todo mundo, enfim. Então eu sonhei que eu estava numa perseguição, numa batalha espiritual, mas como se eu tivesse entrado em uma dimensão, porém uma dimensão maligna. E eu precisava sair dali. E no que eu estava fugindo, tentando achar como sair dali, eu encontrei um menino e uma menina chinesa. E elas chamaram a mãe dela, né? Elas me levaram para dentro da casa dela, falou, fez assim, que eu não entendi a linguagem, né? Fez assim, falou que ia chamar a mãe dela e que a mãe dela sabia como eu sair dali. E quando a mãe dela entendeu que eu precisava sair dali, ela me mostrou na parede um relógio, como se fosse um relógio. Era algo diferente, porque era uma outra dimensão, mas era muito parecido com um relógio. E ela me disse: você precisa olhar para esse relógio e, ao olhar para esse relógio, você vai entrar na outra dimensão que você vai conseguir sair daqui. E ela disse: mas eu preciso escrever um código no seu cérebro para que você possa ser protegida enquanto você passa pelas dimensões, até chegar de volta onde você precisa ir. E enquanto ela escrevia esse código, eu confesso que no sonho eu fiquei um pouco meio assim, o que essa mulher vai escrever na minha mente? E quando ela escrevia, era um código secreto. Só que quando ela escrevia, eu entendi o que ela estava escrevendo. E era: comamos e bebamos sempre que precisarmos. E eu vi uma bandeja de pão. E quando eu vi essa bandeja de pão, eu me lembrava da ceia do Senhor. E quando acabou de digitar, eu comecei a entrar por aquele relógio e comecei a passar. E ela disse para mim que eu iria passar em outros países antes de chegar no meu destino, que era os Estados Unidos, né? E aí começou aquela coisa de filme mesmo. Tum, 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 você vai entrando e vai naquela velocidade e eu consegui chegar. Eu tô contando esse sonho para a gente começar a entender das dimensões espirituais, né? Por isso que eu falei também das estações. Quando nós entramos em estações, a gente entra em dimensões espirituais. Quando nós mudamos de idade, a gente está entrando em dimensões espirituais. Mas existe algo importante. Você só vai reconhecer isso se você desejar. Se você não desejar mudar de nível, se você não desejar ser transformada e viver de acordo com os níveis que Deus quer te levar, níveis espirituais e naturais, porque vai refletir no seu natural, você não vai conseguir. Você vai ficar ali labutando com coisas que você não está entendendo, porque às vezes você está numa prova para passar de nível. E aí foi interessante que isso foi em agosto de 2012. Agosto, janeiro de 2013, Deus mudou completamente minha vida. Dali para frente, acabou-se todas as pelejas e Deus me levou em outro nível completamente diferente, que hoje eu estou colhendo coisas, ainda estou colhendo fruto desses novos níveis. Então vamos para a palavra para vocês entenderem o que eu quero dizer. Bom, a palavra-chave hoje é Apocalipse 3, do 7 ao 12. O contexto de Apocalipse é o último livro da Bíblia, é as revelações do que aconteceria no final dos tempos. Então, em Apocalipse 3, o livro de Apocalipse começa com os anjos, o anjo entregando palavras para as igrejas que existiam naquela época, né? Então, aqui no capítulo 3, ele estava entregando uma carta para a igreja de Sardes. E ele dizia, capítulo 7, capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja, eu falei Cards, mas não era Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave que abre e ninguém fecha, e que ele fecha e ninguém abre. E ele dizia: conheço as tuas obras, e eis que eu tenho posto diante de ti uma porta, a qual ninguém pode fechar. Que tens tu pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Agora eu vou pular para o 10. Por que guardaste a palavra da minha
perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os habitantes da terra. Eu venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, a palavra de Deus está dizendo que ele coloca diante de nós uma porta a que ninguém pode fechar, e ele deu a chave. Então, existem níveis na nossa vida. Todas as dificuldades que nós passamos, todos os problemas, todas as afrontas, todas as tribulações, seja o que for de dificuldade, um simples medo que a gente tem de fazer alguma coisa, isso tudo é para que a gente seja aprovado e passamos de níveis. Quando eu entendi isso, irmãs, a vida fica muito mais fácil. Porque você não fica lutando você não fica só lutando aquelas guerras. Você foca em vencer a prova, em passar de nível. E ele disse que ele é o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E ele quer nos dar nesses dias dos devocionais, ele quer te dar uma consciência, porque ninguém vive nada e não desfruta nada se você não entender. Se você não tiver entendimento das palavras de Deus, se você não buscar no profundo experiências com o Senhor, você não vai desfrutar. Porque a gente não vive nada que a gente não conhece. Quando você conhece, aí você entende, aí você desfruta. Então, essa foi uma experiência que eu tive pessoal com Deus. E o que significava esses códigos que essa mulher estava me dizendo? Que ela estava digitando na minha mente: comamos e bebamos sempre que precisarmos. E eu vi uma bandeja de pão. Enquanto ela falava, eu via no meu cérebro o que ela estava digitando. Comamos e bebamos a palavra de Deus, a água da vida. É essa palavra que é a chave. É nela que cada estação da sua vida ele vai te dar uma chave para abrir novos níveis, para ir te transformando. Nós somos seres espirituais. Nós vivemos no corpo, mas nós somos seres espirituais. E existem dimensões que Deus quer te levar. Eu não estou falando de viajar na maionese, não, tá, irmãs? Eu estou falando de dimensões espirituais que você vai estar andando num propósito. Você sabe quando a pessoa está perdida, que ela não sabe qual é o propósito dela, ela não sabe para que ela veio, ela está confusa, ela não sabe se ela está querendo continuar casada ou não, ela não sabe como criar os filhos. Sabe aquela vida perdida? Mesmo conhecendo a Deus, tá com uma vida meia. Se acorda de manhã e não sabe muito bem. Eu vou viver aí porque eu não sei o que eu tenho que fazer. Falta de ser aprovada em certos níveis. Falta de entender a profundidade das coisas do Senhor. Então vamos, quais são as chaves, né? A chave de Davi. Vamos configurar aqui essa chave de Davi. Cada nível, cada prova, porque quando você está jogando um joguinho, não esquece do joguinho. Quando você está jogando um joguinho, é uma provinha. E às vezes você não conseguiu passar naquele nível. Aí você tenta de novo. Aí você tenta de novo. E o segredo de vencer os níveis é você não desistir. Porque se você desiste na primeira coisa, ai que jogo chato, não vou, larga isso pra lá. Se você pensar da mesma forma que você pensa quando você joga um joguinho, você pensar na sua vida, né? Você tá vendo uma prova diante de você, mas você pensa coisa chata, eu não vou me lidar com isso, deixa isso pra lá. Você está impedindo de viver novos níveis. E cada nível tem a sua chave. Então, tem momentos que uma chave que talvez você vai usar em todos, a chave da adoração. Davi, quando fala a chave de Davi, Davi foi o símbolo de uma época de um sacerdócio, de uma época onde Deus estava mostrando como ter intimidade com ele, né? Davi foi esse símbolo do louvor, da adoração, que ele criou tantos salmos e tudo. Então, a chave da adoração, ela abre níveis para nós. Ela desbloqueia coisas espirituais que você nunca viveu. Então, quando você entra numa adoração profunda, você entra em novos níveis. E você chega a sentir realmente, né? Você chega a sentir na sua carne aquela presença gloriosa de Deus te tocando, te envolvendo. Talvez vai ter momentos que vai ser a chave da gratidão,
a chave da generosidade. Você tem que descobrir qual é a chave que abre essa porta que ele está colocando diante de nós. Ele disse que ele coloca uma porta a qual ninguém fecha. Mas se também ela estiver fechada, ninguém vai abrir, a não ser que seja ele, né? E esses níveis da nossa vida, a gente não muda quando a gente quer. É quando ele quer. Porque ele está falando que é ele que fecha a porta, ele é que abre a porta. Então, é só quando você realmente for aprovada. Eu quero ler Mateus 7 a 8. Fala assim. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e quem bate, abre-se-lhe-á. Isso aqui a gente tem mania de usar muito isso aqui para oração, né? Mas os níveis, tem várias armas para você passar de níveis. Depois, talvez, amanhã eu falo das armas, mas esse aqui também é questão de perseverança. Você tem que perseverar nas lutas que estamos enfrentando, né? Às vezes nós passamos umas lutas que a gente quer desistir, quer tomar outros rumos, mas a gente tem que buscar de Deus. Senhor, o que é que eu tenho que aprender aqui? Será que eu tenho que aprender a ter mais paciência? Perseverança é uma das armas que você vai precisar em todos os níveis. Outra palavra que Deus diz em Mateus 25, 21, ele fala: Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Ser fiel no pouco e no muito, Deus vai te colocar. Se você não for fiel em pequenas provas, não tem como você subir para as grandes provas, né? Deus não vai te levar a grandes coisas. E qual é a recompensa? Entrar no gozo do Senhor. Quando eu consegui passar esse nível, quando eu entendi, porque é lógico que no decorrer da minha vida de 40 anos eu venho mudando de nível, mas quando eu entendi, de 2013 para cá, é que eu realmente entendi algo mais profundo. É porque eu entrei realmente em um novo nível, e aí você tem que caminhar de acordo com aquele novo nível. Agora vamos ler em Apocalipse. Eu vou estar falando os versículos e vários prêmios que Deus tem. Porque o livro de Apocalipse é o final do jogo da vida. E cada momento Deus vai te dar um prêmio. Existe um prêmio para cada fase. Então, quais são os prêmios? Por exemplo, tem coroa da vida, tem novo nome, né? Então, vamos falar aqui em Apocalipse 2, versículo 7. Eu vou tentar ler rapidinho, tá, irmãs? Apocalipse 2, versículo 7. São os prêmios que Deus falou para cada igreja. Como eu falei, são 7 igrejas. O anjo estava entregando uma palavra para cada igreja. Depois vocês leiam, porque se eu for desenvolver isso aqui, nós vamos ficar aqui o dia inteiro. É tremendo essa palavra. Ele falava uma palavra para cada igreja. Então, ele dizia as qualidades da igreja, ele dizia os defeitos, ele dizia onde ela estava errando. E ele dizia que se elas mudassem, qual é a recompensa que elas teriam. Assim tem que ser com a nossa vida. O anjo do Senhor vem, sempre que nós estamos em uma prova, ele vem para dizer: você está numa prova, sim, esse é o seu defeito, essa é a sua qualidade, você está errando aqui. Quer ver? Eu vou ler uma igreja só, para vocês terem uma noção de como que é, né? Vamos ler Apocalipse 2. Vamos ler para uma igreja para vocês entenderem, porque eu não ia ler nenhuma, mas é melhor ler, né? Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita a 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Eu conheço as suas obras, eu conheço o seu muito trabalhar, eu conheço a sua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança e suportaste as provas por causa do meu nome, e não deixaste esmorecer. Então ele fala primeiro as qualidades.
Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende, volta à prática das primeiras obras. Senão eu venho a ti, eu vou remover do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tenho, contudo, ao teu favor. Eu me agrado dessa parte, que você odeia as obras dos nicolaítas, quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aí agora Deus fala do prêmio para essa igreja. Ao que vencer, eu dar-lhe-ei o alimento da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então eu não ia ler essa história para exemplificar, mas eu resolvi ler e eu acho que vocês vão entender tremendamente. Então, cada igreja, tá? Deus está falando quais são o prêmio final, que é como no joguinho. Toda vez que você muda de nível, você ganha prêmiozinhos que vai te ajudar nos próximos níveis. Então, eu tinha listado aqui os prêmios e um deles é a árvore da vida, que é um alimento espiritual. Então, quando você passa daquele nível, você vai começar a comer outros alimentos. Se você talvez não tem entendimento espiritual, para você, o que falou, tá ainda raso, é porque você não passou de nível. Você não entrou nesse nível você não passou nesse nível de ganhar a árvore da vida. O que eu quero dizer também? Quero aproveitar uma dica aqui para vocês, mulheres. Aprenda com o Senhor. Sempre que ele começa a falar com uma pessoa, como ele falou aqui, ele dá as qualidades primeiro. Então, eu quero deixar essa dica, abrindo um parênteses no devocional, essa dica para você corrigir um filho, essa dica para você falar com o marido, para você falar com qualquer pessoa que você precisa falar, dê as qualidades primeiro. Tá? Então, vamos falar com o marido, a gente precisa chamar a atenção do marido, né? De vez em quando a gente precisa, né, irmã? A gente é submissa, mas ninguém tá aqui morto vendo o homem pro buraco e você vai deixar, né? Porque ele é o cabeça, não posso falar nada, isso não existe, né? Se existe, então tem que ser liberta aí para poder conseguir ser a coluna também da casa. Então, você chega pro maridinho e fala assim, querido, olha, você é um homem trabalhador, honesto, bom pai, carinhoso, mas, porém, contudo, entretanto, tenho eu contra ti. Aí você fala, olha, mas aquela parte você está deixando a desejar e tal. Então, assim, aprenda com o Senhor. É uma dicasinha, tá? Que eu aprendi há muitos anos atrás com um pastor e eu achei fantástico. E dali para lá, irmãs, não tem quem te ouve. Você sabe aquele povo que fala assim, não, mas ele não ouve ninguém. Essa pessoa não ouve ninguém. É claro, você chega atacando as pedras, já chega atacando os defeitos tudo na cara da pessoa, quem é que vai ouvir? Então, pega o macete. Filhinho, vem cá, mamãe vai te corrigir. Você é assim, você é um menino bonito, inteligente, blá, blá, blá. E tenho, porém, contra ti, menino desobediente, bagunceiro. Vamos lá, vamos voltar para os níveis. Então, quais são os prêmios? Primeiro, árvore da vida, tá? Que vai te dar alimentos sobrenaturais. Vamos, Apocalipse 2:10. Agora eu vou falar só os prêmios, tá, irmãs? Depois vocês leem para vocês entenderem o que Deus tinha contra cada igreja. E assim a gente avalia a nossa vida. Porque nós temos qualidades, mas nós temos defeitos. E são os nossos defeitos que estraga toda a nossa vida, faz a gente não passar de níveis, faz a gente perder as bênçãos do Senhor. Então vamos lá. 2:10. Não temas as coisas que. Peraí. Apocalipse 2:10. Vou ler só os bênçãos. Ser fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Coroa da vida é um legado da vida resplandecente. Porque ele está falando aqui de uma pessoa que venceu as provas, venceu as tribulações. Então, se você quer deixar um nome, um legado, você tem que receber a coroa da vida. Você tem que chegar nesse nível de Deus te dar a coroa da vida. Se você não está deixando uma boa história, se você não está impactando vidas, você ainda não passou nesse nível. Apocalipse 2:17. Ao vencedor, eu dar-lhe-ei o maná escondido, bem como te darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe.
Deus está dizendo que ele vai dar um maná escondido. O que é maná escondido? Pão do céu. Só você vai ter. Só você vai estar comendo aquilo ali. É mistério de Deus com você. Ele também vai dar uma pedrinha com um novo nome. Por que um novo nome? Porque ele te transformou. Você já não é mais o mesmo. Um nome que só você conhece. Deus quer nos levar a novos níveis de vivermos coisas com Deus que só a gente sabe. Depois ele vai te usar para abençoar pessoas. Então, coma do pão do céu, né? No primeiro devocional eu falei quem era o pão do céu, nosso Senhor Jesus. Desfruta dele. Apocalipse 2, 25, 28. Qual é um novo prêmio desse jogo da vida? Peraí, Apocalipse 2, 25 a 28. Então, somente conserva o que tens, até que eu venha. Ao que vencer, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Com cedro de ferro as regerá e as reduzirá em pedaço, como se fosse objeto de barro. Assim como eu recebi do meu Pai, eu vou lhe dar também a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus está dizendo que tem um novo nível, que se nós passarmos por ele, ele vai nos dar autoridade espiritual. Sabe quando você não tem autoridade com seus filhos, não tem autoridade que as pessoas não te ouvem, não tem autoridade para nada? Você não passou de nível. Então, se você quer isso, Espírito Santo, eu preciso aprender, eu quero passar de nível. Agora, para você ter autoridade, você tem que aprender a se submeter às autoridades. Talvez você não passou de nível porque você não se submete à autoridade. Não submeter à autoridade dos pais, não submete à autoridade do cabeça, que é o marido, não submete às autoridades dos pastores, não submete às autoridades, então nunca vai ter autoridade. Porque o que Jesus disse? Eu vou dar autoridade para vocês porque eu recebi, assim como eu recebi, eu vou dar. Porque Jesus, sendo Deus, ele desceu à terra e ele suportou todas as afrontas, se submetendo àquelas autoridades. Quando ele foi decretado que ele foi morto, que ele seria morto injustamente, ele, como homem, ele poderia talvez ter se rebelado, ele poderia ter apelado, né? Você vê que Paulo, por muitas vezes, ele passou por algumas coisas e ele apelou por recursos. E Jesus talvez poderia apelar, porque ele era homem, ele tinha o direito dele, mas ele sabia que quanto mais ele se submetesse, mais autoridade ele teria. Às vezes nós estamos passando prova na nossa vida, irmã. Acontece muito isso comigo. Porque Deus tem um chamado na minha vida e o chamado é forte. E ele nem começou ainda. Não estou falando isso com arrogância, não. É porque eu tenho que tomar posse. Porque se eu não crer no que Deus falou para mim, quem é que vai crer? Então, o que que acontece? Eu passo muita humilhação. Pensa numa pessoa que passa humilhação desde a minha infância. Desde que eu me conheço por gente. Vira e mexe, eu estou numa prova de humilhação. E aí vem as dicas, né? Por que você não se levanta? Você tem direito. E às vezes eu tenho que engolir calada. E aí o Senhor fala, fica calada. Mas eu fui percebendo que quanto mais eu me humilhava, mais o Senhor começou a me dar autoridade. Então, se você quer ter autoridade na sua vida, eu não estou falando de arrogância, eu não estou falando de prepotência, eu não estou falando de voz alta, não, autoridade não tem nada a ver com isso. Mas se você quer ter autoridade espiritual, em especial, submeta-se às autoridades espirituais, especialmente ao Senhor. Porque se você não submeter ao Senhor, quando nós não obedecemos Ele, quando nós não queremos saber o que Ele quer de nós, quando nós não amamos a palavra dEle, não obedecemos a palavra dEle, a gente vai ter autoridade de quê? Em lugar nenhum, né? Então vamos para a estrela da manhã. Ele falou que daria também a estrela da manhã. Ele daria autoridade à estrela da manhã. O que é a estrela da manhã? É uma luz para nos guiar na manhã. E essa estrela da manhã é Jesus. Tudo tem uma figuração. Eu não posso desenvolver todo o tema aqui, mas senão não vou ficar 2 horas, né? Estou tentando passar o mais rápido possível. Em Apocalipse 3, 5, vamos para outro prêmio. Apocalipse 3, versículo 5. O vencedor será vestido de vestiduras brancas,
De modo nenhum eu vou apagar o nome dele do livro da vida. Pelo contrário, eu vou confessar o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Então, o que nós vamos receber quando nós passarmos esse nível? Vestes brancas. Que foi o que eu falei. Quando Deus muda um homem de nível, ele te dá alimento, ele muda o seu alimento, ele muda as suas vestes, ele muda o seu lugar. E o que eu já falei aqui? Que Deus vai dar pão, vai dar árvore da vida para se alimentar, vai dar o pão do céu, e agora ele vai te dar umas vestes brancas. Se você está vestindo vestes cinza, como eu disse ontem, se você tem andado enlutada, se você tem andado cabisbaixa, carregando fardos e lutas espirituais, você não passou de nível. A hora que você passar de nível, a hora que você entender, a hora que você amar as coisas de Deus de verdade, porque essas coisas que eu tô falando aqui, irmã, talvez pode parecer loucura, pode parecer sério, pode parecer assim, essa mulher é meia doida, mas eu vou falar uma coisa para vocês. O dia que vocês aprenderem a valorizar as coisas de Deus, a levar as coisas de Deus a sério, vocês vão ver Deus fazer grandes coisas na sua vida. Você viu esse sonho que Deus me deu? Eu amo sonhos. Quem não crê, eu sinto muito. Mas eu amo. A Bíblia está cheia. Você vê a história de José, Deus falou com José através dos sonhos. Deus é um Deus que ele fala conosco. Agora a gente tem que querer. Ele não vai vir de qualquer maneira. Não vai descer um anjo na sua frente e falar com você de qualquer maneira se você não ama, se você não quer, se você não desejar de todo o teu coração. Por que tem pessoas que nem são cristãs e às vezes têm experiências espirituais? Porque elas são sensíveis e elas desejam. É por isso que o inimigo às vezes aproveita e usa muitas pessoas e porque elas desejam. Você sabe aquelas coisas da lei da atração? Essa é uma verdade espiritual. Aquilo que você deseja, você atrai. Da mesma forma, quando você está desejando mal para uma pessoa, você está desejando, você vai estar atraindo para você. Então nós temos que desejar as coisas de Deus. Então o que ele vai dar? Novas vestes, vai dar que nós não vamos ser riscados do livro da vida e ele vai confessar o nosso nome. Ele vai afirmar o nosso nome diante de Deus. Outro outra outro prêmio, Apocalipse 3:12. Ao vencedor far-lhe-ei coluna no santuário de Deus. Daí jamais sairá. Eu gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu povo e o meu novo nome. Esse é o último, não é o último. Olha o que Deus está falando, que esse é um novo prêmio que ele vai dar de nos ele vai nos firmar na coluna de Deus, no santuário de Deus. Ele vai cravar o nome de Deus em nós, o nome da cidade de Deus e o meu nome, e o nome de Jesus em nós. Se você não ama a obra de Deus, se você não tem vontade de fazer a vontade de Deus, se você não tem paciência com a igreja, se você não ama o povo de Deus, você não passou de nível. Porque o dia que você passar de nível, o Espírito Santo de Deus, o próprio Jesus vai cravar em você o nome de Deus, o nome da cidade de Deus e o nome de Jesus, e vai fazer você coluna no santuário de Deus. Você sabe aquelas pessoas, aquela igreja que ainda não descobriu o amor por Israel? Aquelas pessoas ainda que não descobriram o amor por Israel. Ai, eu nem ligo para isso, irmã. Eu nem. Tem gente que acha que Israel é até uma seita, que Israel é um povo doido, né? Nem valoriza, porque não entendeu. Não passou de nível, não chegou nesse nível aqui que Deus quer implantar no teu coração. Tá falando que Deus vai escrever o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Se é para amar a Nova Jerusalém, imagina a velha, né? Ninguém ama o novo sem ter amado o velho. Então tem um simbolismo de Jerusalém aqui, da terra. E Deus vai fazer a Nova Jerusalém. Então, temos que passar de níveis. O último nível, Apocalipse 3:21. Ao vencedor, dar-lhe-ei assentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no trono. Irmãs, esse é o último prêmio. Você vai assentar com o Senhor. Você vai desfrutar de Cristo.
para todo sempre. Então, são esses alguns pontos que eu queria dizer. Infelizmente, os áudios têm ficado muito longos, mas se vocês observarem, mas isso aqui são pregações. Acaba que não é só um devocional, isso são pregações e até profundas, que até eu me choco, tem hora que eu falo, uau, que palavra é essa? E olha que eu não desenvolvi, eu não li os defeitos das igrejas, eu não li as qualidades, mas então busque em Deus. Comece a desejar que nível estou. Eu quero mudar de nível. Eu quero ser transformada. Eu quero ter um novo nome. Eu quero ter uma nova veste. Tudo bem que por muitos anos nós entendemos que isso aqui era só para a era vindoura, mas nós podemos receber tudo isso aqui enquanto a gente está aqui. Ele vai fazer na era vindoura por completo, mas nós podemos receber a nossa porção. Nós já podemos começar a gerar o nosso coração amor por essas coisas do Senhor. E aqui está dizendo, vou ler aqui de novo o Apocalipse 3:11, ele fala: conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Vai conservando aquilo que ele te deu, vai guardando com carinho, vai guardando com amor, vai guardando com intimidade. Não exponha a sua intimidade com o Senhor. Nós estamos vivendo um tempo que chega a ser triste, chega a ser lamentável. As pessoas vão orar e pegam a câmera e vamos gravar as nossas orações e vamos gravar os nossos momentos com Deus. Você está expondo intimidade, como diz Luiz Hermínio, quem expõe intimidade é prostituta, não é a noiva. Então, comece a ter momentos de intimidade com o Senhor. Comece a viver histórias com o Senhor. Então, era essa palavra que eu quero deixar para vocês. Eu espero que o Espírito Santo, desejo, e tenho certeza que ele vai fazer com quem quer, que ele fale no profundo com vocês. Porque o alvo desses devocionais é despertar mulheres a viverem novos níveis, a sair dessa rotina, esse cristianismo cansativo. Porque, irmãos, eu não aguento, eu não viveria se eu não tiver experiência com Deus a cada tempo, a cada estação, a cada momento. Eu não sirvo para ser chamada de cristão se for só para ir para a igreja e cultuar a Deus ali. Não sirvo para isso. Não dá para mim. Eu amo a casa de Deus, eu amo o povo de Deus. E quem me conhece sabe disso. Quando eu entro numa igreja para sair de lá, minha filha, só empurrada. Só quando o pastor fala assim, irmã, ó, já tem que ir, tá tarde. Eu, aí eu vou e saio. E não é só na minha igreja, não. Eu tenho uma paixão para qualquer igreja. Eu cheguei, meu marido fala, pronto, vai fechar a igreja essa daí. Mas só que o mais importante para mim é a minha intimidade com Deus. Quando eu estou lá, eu estou desfrutando dos meus irmãos, eu estou desfrutando da comunhão. Mas se fosse só aquilo ali, o cristianismo, eu não ia aguentar. Porque papai é tudo na nossa vida. Então, aprenda isso com toda força. Entrega na cruz essa dificuldade, sabe? Tenha prazer, fala, eu quero passar de nível. Abre mão desse orgulho, abre mão daquilo que está te impedindo, sabe? Aqueles defeitos, como eu li só um textinho para vocês terem uma ideia. Abre mão dos defeitos, porque às vezes nós estamos sofrendo porque nós somos cabeça dura, porque nós não queremos abrir mão da nossa geniosidade, tá bom? Um beijo, fica com Deus, tenha um bom final de semana.